Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 6 de junho de 2021. Se você gosta desse projeto, deixe o seu like, comente e compartilhe. Então hoje eu trouxe algo aí diferente, para mostrar a vocês nesse momento o que é que está acontecendo. Essa é a imagem de aproximadamente 9 horas da manhã. A gente vê aqui, 2021. 6, que é o mês, depois 6, que é o dia, 11, que é a hora, e 20, que é o minuto. Então, como é 11h20, mas ele está em horário do meridiano Greenwich, GMT, então seria 3 horas, aproximadamente aí 8h20 da manhã, Eu falei 9h20, 9h20, mas tá errado. Aproximadamente 8h20 da manhã. Então, o que a gente observa, nessa última imagem aqui, a gente tem a entrada aqui realmente do sistema frontal mais na região sul, Ele já está atuando aqui sobre o estado do Rio Grande do Sul. E a gente vê esse núcleo, que na verdade mais ou menos na ponta, em uma interação um pouco com o jato de baixos níveis da Amazônia, já começa a avançar aqui e já chegou aqui, por exemplo, no oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná. Então a tendência é que esse sistema ele avance gradativamente mais e ele venha a se localizar, por exemplo, entre hoje e amanhã ainda e um pouco mais, aqui na região centro-sul. A gente vê também que tem alguma nebulosidade em uma ligação aqui entre a Amazônia e a região sudeste do país, mas nada tão significativo, pegando bem aqui, por exemplo, a região do Rio Paranaíba, entre Goiás e Minas Gerais. Outro destaque ainda, a gente tem toda essa massa de ar mais seca atuando aqui entre a região norte e a região sudeste e parte do nordeste do Brasil, também aqui, um pouco aqui também na região sudeste, que deve ser essa característica que vai ficar, até porque a gente tem essa passagem dessa frente e geralmente na vanguarda da frente e na retaguarda da frente a gente tem a atuação de uma massa de ar mais seca. A ZCIT mais posicionada realmente aqui ao norte da linha do Equador, aproximadamente 5 graus norte, e está trazendo aqui, ajudando a ter essa convecção sobre o norte da América do Sul. Olhando agora o que aconteceu no acumulado dos últimos 3 dias, entre o dia 5, 4 e 3, a gente vê toda essa atividade ainda se mantendo aqui na costa leste do Nordeste, principalmente pela atuação das perturbações ondulatórias dos alisos de Sudeste. A gente tem essa manutenção. E também aqui na região norte do país e parte do Nordeste brasileiro, Ainda acontecendo algo aqui sobre o semiárido brasileiro, mas nada tão significativo. Mas a gente tem essa interação e a gente já observa uma boa distribuição de chuvas, como a gente estava observando nos dias anteriores aqui mais ao norte do país. Teve alguma chuva aqui ainda acontecendo nesses últimos 3 dias na região sul, mas também nada significativo. Mas quando você compara com o dia 5, toda essa região central e a região sul do país apresentou aí, por exemplo, um tempo seco bem mais definido, e uma chuva aconteceu só aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, na costa leste aqui do Nordeste, principalmente entre a Bahia aqui e Alagoas, e também aqui também ao norte do país, Essa distribuição de chuva aí bem definida. Observando agora a previsão, a gente tem a continuação da manutenção daquele estado de chuvas na região sul do país. Depois a frente ela avança e consegue organizar a convecção em uma chuva. Claro que nada muito tão significativo, mas atinge aqui a região entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Pega também aqui parte do Mato Grosso do Sul. Mas a grande intensidade das chuvas ocasionadas pela passagem dessa frente realmente fica mais restrita aqui à região centro-sul do país, o que é bom porque, por exemplo, se chove bem aqui na região da Incremental Itaipu e na Bacia do Paranapanema, essa água tem a tendência a ir para Itaipu. Então, com isso, você tem uma constância maior
de água lá e, por exemplo, a gente pode usar Itaipu para fornecer mais energia. Então você pode elevar, por exemplo, agora essa questão de geração de energia, que é aproximadamente 14 mil megawatts, que Itaipu pode chegar, mas hoje, se eu não me engano, está gerando da ordem de 6 a 8 megawatts. Tem que ver os dados direitinho, mas está bem abaixo do que realmente deveria, porque está muito seco. Mas com a chegada dessa água, você pode elevar e fornecer uma boa energia tanto para a região sul como para a região sudeste. Outro destaque ainda, a gente vê, né, a atuação desse sistema aqui da ZCIT na norte da América do Sul e principalmente aqui no norte do país. As POAs vão continuar ativas, eu acredito que até aproximadamente final de julho, agosto, né, ali metade de agosto, porque é um período normal que ela acontece. E outra coisa é que a gente deixou, né, de ter a atuação do Laninha e a atmosfera que está cada vez mais e mais entrando em estado de neutralidade, né, atmosfera global. Então a tendência é realmente que a gente tenha aí um junho e um julho com chuvas bem próximo do esperado para essa época do ano, que é basicamente um núcleo de chuva aqui na região centro-sul, na costa leste e norte do nordeste e também aqui no norte do país, né, pegando bem também aqui mais o extremo norte da região norte e o norte da América do Sul. A gente vê aqui jatos de baixo nível interagindo um pouco também e ajudando a trazer um pouco de chuva na região centro-sul do país. Olhando o campo de linha de corrente, né, em 500 milibar, mais ou menos, médios níveis da atmosfera, o que a gente vê? Atuação desse sistema de alta pressão aqui, pegando a costa do Nordeste e boa parte do Nordeste, avançando um pouco aqui sobre a região norte, a passagem da frente e a frente ficando meio que estacionária aqui lá para o dia 12, pegando bem as bacias do Paranaíba, a bacia de Três Marias e a bacia do Grande. Então ficar observando para o que vai acontecer aqui, porque esse total aqui de chuvas ele pode sofrer um leve aumento aqui. Claro que nesse momento não vai ser nada que diga que as vazões vão aumentar muito, mas já traz uma esperança de alívio no armazenamento de água no solo para a região ao longo dos próximos dias. Ok? Observando agora, né, o campo de pressão atmosférica que o modelo GFS está mostrando, a gente vê a atuação de uma alta, depois de uma baixa, a passagem de uma frente. Então o que a gente está vendo claramente é o que a gente chama de trem de ondas, né? A gente tem interação de algumas ondas. Essas ondas, né, entre elas você tem um sistema de baixa pressão que acaba trazendo uma frente aqui, favorecendo as chuvas na região centro-sul. E à medida que esse sistema ele vai avançando em direção à África ou em direção à região equatorial, o que ocorre é que ele acaba também ajudando a trazer chuvas em toda a costa, desde a costa do sudeste até a costa da região nordeste, costa leste do nordeste, na verdade. Porque a gente tem a atuação aqui das perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, né, representada aqui por essas figuras aqui, né, esses núcleos mais esverdeados aqui, e acaba trazendo uma chuva boa para a região. No mais é que a gente vê claramente essa dinâmica acontecendo. Outro detalhe é que a gente não tem, né, nenhum núcleo acima do geopotencial de 5.900, por exemplo. Claro, em alguns momentos aparece aqui um 588, um 590 ou 5.900 em outros modelos, mas nada que exemplifique, por exemplo, a atuação de bloqueio atmosférico com um sistema de alta pressão que vai ficar vários dias atuando na região central do país e impeça, por exemplo, a evolução e a passagem de frentes mais continentais. Observando agora o que o GFS está mostrando de acumulado, ele mostra essa chuva na região centro-sul do país, depois a frente ela avança aqui pela costa, tende a trazer também chuvas para a região nordeste, e a gente vê lá para o dia 18 também a atuação, 19, de um outro sistema aqui, que deve trazer chuvas novamente para a região sul do país, centro-sul. Depois o que a gente vê também as ZCIT se mantendo aqui, trazendo uma boa ajuda, né, na convecção na região norte, as POAs atuando aqui na costa leste do nordeste, e algumas ondas de leste acabam se desprendendo aqui e chegando a atuar na costa, por exemplo, norte do nordeste. Então a gente vê que essa é a dinâmica que normalmente tem que acontecer pela climatologia essa época do ano. Então não está acontecendo nada mais do que normalmente acontece. Agora o grande detalhe é que
Como o Laninha ele já está enfraquecendo, a gente começa a perceber a volta dessa normalidade aos poucos agora no mês de junho. Se continuar dessa forma, provavelmente o mês de julho a gente vai ter a própria dinâmica normal para essa época. E eu já arrisco a dizer que tudo indica, né, que se a gente tiver realmente na neutralidade, o Atlântico também mantendo uma condição legal como está hoje, a gente pode ter aí um período, o início do período chuvoso realmente próximo ao que vai acontecer. Porque nos anos anteriores a gente teve um período chuvoso começando depois da data que normalmente acontece e terminando antes do que normalmente acontece. Então a gente teve um período chuvoso mais curto. Ao que tudo indica, né? Claro que é uma coisa bem preliminar, ainda tem as projeções que a gente tem dos modelos climáticos um pouco mais para frente, e até porque está um pouco longe, mas se continuar com essa dinâmica que está hoje, nós podemos ter aí um período chuvoso voltando à normalidade bem na época que é esperada, até porque junho e julho nós devemos ter aí um tempo bem estável, né? Bem realmente igual ao que esperaríamos em um período de neutralidade do Oceano Pacífico. Olhando agora a anomalia de temperatura, a gente vê que em alguns momentos a gente tem uma temperatura mais alta, em alguns momentos uma temperatura mais baixa, e a gente deve ter aquela dinâmica que eu venho falando nos últimos dias, né? Uma noite bem mais fria e um dia bem mais quente. Então a amplitude térmica durante esse período deve ser aí bem alta na maior parte do país. Observando o armazenamento de água no solo, a gente vê que praticamente tem um estado de manutenção, né, desse armazenamento aqui na região sul do país, o que é interessante, principalmente pela entrada desse novo sistema, e deve ajudar aí, por exemplo, a manter um nível de evasões confortáveis na região sul ao longo dos próximos dias. E o restante aí do país, né, mantendo o tempo seco mais definido aqui na região central, avançando aqui sobre o parte do Nordeste brasileiro, costa do Nordeste apresentando a manutenção, até porque você tem a atuação das POAs entre a Bahia, por exemplo, aqui e a costa de Pernambuco. E a região norte a gente tem, né, o avanço gradativo desse armazenamento no solo mais seco em direção à região norte. Também continuo falando o que normalmente acontece nessa época do ano. E aqui nós temos, por exemplo, a manutenção aí do solo bem úmido na região norte até o dia 9. Observando agora, né, que os modelos que o ONS trabalha estão projetando de chuvas ao longo dos próximos 10 dias, tanto o GEFES como o SMWF e o ETA eles estão mostrando um padrão bem semelhante, com essas chuvas mais localizadas na região centro-sul do país. O SMWF está mostrando uma chuva, um acumulado mais significativo do que os outros modelos, e também aqui mantendo nessa manutenção aqui de chuvas mais ao norte e também na costa leste e norte do Nordeste, que é um padrão típico. Se você olhar a climatologia, né, o que normalmente acontece numa média de 10 anos, hoje a climatologia ela é dada entre 1980 e 2010. O que é que acontece? Você fazer a média de todos os junhos desses anos, né, de 1980 até 2010, você vai ter algo parecido com o que está sendo mostrado com esse MWF. Então essa dinâmica aqui é o que normalmente acontece para o mês de junho. Então por isso que eu falo, né, que a região centro-sul deve apresentar chuvas ou igual à normal climatológica ou levemente abaixo, mas por enquanto eu não vejo assim uma chuva muito acima da normal climática na região centro-sul. Mas vale a pena destacar porque a gente tem gradativamente aí o retorno realmente da atmosfera para um período de neutralidade, até porque o Laninha já está acabando. E como o modelo SMWF é o que tem o melhor nível de acerto, a tendência é que o modelo ETA40 e o GEFES eles venham aqui ser cenários para próximo do modelo europeu, que é o SMWF, ok? Então, o esperado, né, de acumulado de chuva nos próximos 10 dias deve ser algo parecido com essa previsão do modelo SMWF. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.